Dos 3 veteranos que temos no time de Karasuno, eu particularmente gosto mais do Asahi. Hoje vamos falar dele, um dos meus favoritos dessa obra. E até o final desse vídeo, eu quero te provar que talvez o personagem mais forte de Haikyuu nunca tenha acreditado que era forte. Então, bora lá. Quando pensamos na força, lembramos do Hinata voando, do Kageyama distribuindo jogadas perfeitas ou o Shijima esmagando qualquer bloqueio. Mas existe uma força muito mais difícil de carregar. A força de continuar. Quando você acredita que é o motivo do fracasso de todo mundo. E esse é o Asahi. O Ais do Karasuno, ou pelo menos alguém que deveria ser. Que desde criança, Asahi nunca teve a personalidade de quem queria parecer. Mesmo sendo alto, forte, dono de uma potência absurda, havia algo nele que sempre parecia pedir desculpas por existir. Enquanto outros usavam o talento como uma armadura, Asahi carregava o talento como um peso. Porque quanto maior a expectativa, maior o medo de falhar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na partida contra Datekou, conhecida pelos bloqueios de ferro, cada ataque defendido parecia arrancar um pedaço da confiança de Asahi. Não era apenas uma bola sendo bloqueada, era o sonho inteiro sendo parado diante dos seus olhos. Quando o jogo terminou, ele não enxergou um time que perdeu. Enxergou um grupo que sofreu por culpa dele. Foi então que aconteceu algo que muda completamente a sua história. Ele desistiu do vôlei. Não porque deixou de amar o esporte, mas porque acreditava que todos seriam mais felizes sem ele. Existe uma diferença enorme entre desistir porque você não ama e desistir porque você acha que não merece amar. Essa diferença destrói pessoas todos os dias, e talvez seja por isso que tanta gente se identifica com Asahi. Porque existem derrotas que não machucam o corpo. Elas convencem a nossa mente de que nunca fomos bons o suficiente. Às vezes, uma única falha é suficiente para apagar centenas de acertos. E quando isso acontece, o maior inimigo deixa de ser o mundo e passa a ser a voz dentro da nossa própria cabeça. Existe uma memória que quase todo mundo carrega. Ela não aparece todos os dias, mas basta um erro, uma crítica ou alguém dizer que você não é bom o bastante e ela volta como se nunca tivesse ido embora. Talvez tenha sido isso na escola, quando você tirou uma nota ruim e sentiu que decepcionou seus pais. Talvez tenha sido no futebol, quando erraram um passe e todos olharam para você. Ou talvez tenha sido algo ainda menor. Uma risada na sala, uma comparação com outra criança. Talvez um professor que disse que você não tinha um potencial, mas nunca fazia o suficiente. A infância tem um jeito curioso de transformar momentos pequenos em verdades enormes. E, sem perceber, começamos a acreditar que o nosso valor depende do nosso desempenho. Foi exatamente isso que aconteceu com Asahi. Depois da derrota para o Datekou, ele não enxergava mais a partida. Ele enxergava apenas o próprio fracasso. É curioso como a nossa mente funciona. Quando somos elogiados 10 vezes, lembramos de uma crítica. Quando acertamos 100 ataques, lembramos daquele que bateu no bloqueio. E depois de um tempo, a gente para de lutar contra os outros e começa a lutar contra a própria lembrança. É por isso que o Asahi não conseguia voltar para a quadra. Não era o medo da Datekou, nem o medo do vôlei. Era medo daquela versão de si, mesmo que acreditava não ser suficiente. Porque existe um tipo de prisão que não tem grades. Ela é construída por frases, como você não consegue mais. Olha como aquele menino faz melhor. Você desperdiçou o seu talento. Com o tempo, essas vozes deixam de vir das outras pessoas e elas passam a morar dentro
nossas cabeças. E talvez essa seja a parte mais dolorosa da história do Asahi. Ele não abandonou o vôlei porque deixou de amar o esporte. Ele abandonou porque ele acreditava que o esporte merecia alguém melhor do que ele. Quantos sonhos morrem exatamente assim? Não porque faltou um talento, mas porque sobrou culpa. Enquanto Asahi se escondia, Nishinoya continuava dizendo que ele era o Wise. Daichi continuava esperando. O Sugawara continuava acreditando. Todo mundo parecia enxergar uma luz que o próprio Asahi já não conseguia ver. E isso me faz pensar em uma coisa. Às vezes nós somos a única pessoa da sala que não consegue perceber o próprio valor. E é estranho. Você pode passar anos tentando provar para o mundo que é suficiente, mas a única pessoa que ainda não está convencida é você. Talvez seja por isso que crescer dói tanto. Porque quando crianças acreditávamos que os monstros moravam debaixo da cama. Quando adultos, descobrimos que eles parecem morar dentro da nossa própria cabeça. E alguns deles usam a nossa própria voz. Eles dizem que você demorou demais, que perdeu a oportunidade, que nunca foi especial, que todo mundo é melhor. E aos poucos, você começa a acreditar. Até que um dia, você nem precisa mais de alguém para te impedir de tentar. Você faz isso sozinho. O maior bloqueio da carreira do Asahi nunca foi levantado pela Dateku. Foi levantado pela culpa. E talvez o seu também não tenha um nome de escola. Talvez ele se chame medo, comparação, perfeccionismo ou simplesmente a ideia de que você precisa merecer existir através dos seus resultados. Mas existe uma verdade que Haikyuu sussurra o tempo inteiro e quase ninguém percebe. Nenhum dos companheiros de Asahi queria que ele voltasse porque precisava de um atacante. Eles queriam que ele voltasse porque sentiam falta do amigo. E talvez essa seja a coisa mais bonita que alguém pode descobrir. Você nunca precisou ser perfeito para ser amado. Só precisava parar de acreditar que precisava. Existe uma cena em Haikyuu que sempre me emociona. Quando o Asahi finalmente volta para a quadra, nada ao redor mudou. A rede continua na mesma altura, os bloqueadores continuam enormes, a pressão continua existindo. E o medo? O medo também. E é curioso porque a gente cresce acreditando que um dia vai acordar completamente preparado, que vai existir um momento em que toda insegurança desaparece, que finalmente vamos nos sentir suficientes. Mas a vida raramente funciona assim. A maioria das pessoas que você admira ainda sente medo. A diferença é que elas aprenderam a caminhar ao lado dele. E foi exatamente isso que o Asahi fez. Ele não voltou porque deixou de duvidar de si. Ele voltou porque percebeu que ficar parado doía mais do que tentar outra vez. Essa é uma das maiores lições de Haikyuu. O contrário da coragem nunca foi o medo. Sempre foi a desistência. Porque o medo pode até tremer suas pernas. Mas só a desistência impede de você dar o próximo passo. Talvez seja por isso que a infância seja tão importante nessa história. Quando somos crianças, acreditamos que os adultos sabem de tudo. Eles parecem gigantes, seguros, invencíveis, mas crescer é descobrir que aqueles gigantes também tinham medo. Eles apenas aprenderam a escondê-lo. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. O momento em que você cresceu, tem responsabilidades, sonhos, contas para pagar, pessoas esperando algo de você. Mas dentro do peito ainda existe aquela criança que morre de medo de decepcionar alguém. Aquela criança que acha que você precisa acertar sempre para continuar sendo amado. Só que existe uma coisa que ninguém nos ensina. As pessoas que realmente amam nunca esperaram perfeição. Quem exige perfeição quase nunca oferece amor. Por isso, os companheiros de Asahi nunca esperam que ele voltasse sendo o Ais perfeito. Eles só queriam que ele voltasse sendo o Asahi. E isso muda tudo. Porque passamos boa parte da vida tentando nos tornar alguém digno de carinho, quando na verdade
As pessoas certas sempre estiveram esperando apenas que a gente aparecesse como realmente é. Com medo, com cicatrizes, com dúvidas, mas presente. No fim, o bloqueio de ferro do Datekou nunca foi o maior adversário de Asahi. O maior bloqueio era aquela voz silenciosa que repetia todos os dias: você não consegue. E talvez exista uma voz parecida dentro de você. Ela aparece quando você pensa em mudar de carreira, quando quer começar um projeto, quando pensa em publicar um vídeo, quando sonha alto demais. Ela sempre tenta convencer você de que é tarde demais, de que já existe alguém melhor, de que você vai falhar de novo. Mas sabe o que eu gosto mais na história do Asahi? Ela nunca diz que ele derrotou completamente essa voz. Ela apenas mostra que um dia ele decidiu parar de obedecê-la. E talvez seja isso que significa amadurecer. Não é eliminar todos os medos. É entender que eles não podem mais decidir o rumo da sua vida. No começo desse vídeo eu disse que queria provar que talvez o personagem mais forte de Haikyuu nunca tenha acreditado que era forte. E agora, você entende o porquê. Força nunca foi levantar mais peso, nem acertar todos os ataques, nem vencer todas as partidas. Força é continuar oferecendo ao mundo a melhor versão de si, mesmo quando uma parte de você acredita que ela não é suficiente. Asahi nos ensina que um as não é aquele que nunca é bloqueado. É aquele que salta de novo, mesmo lembrando da última queda, porque toda vez que ele corre em direção à rede, ele faz uma escolha. Ele escolhe acreditar que uma derrota não tem o direito de escrever o resto da sua história. E talvez você também esteja precisando fazer essa escolha. Porque no fim das contas, a criança que um dia teve medo de errar ainda mora dentro de você. Mas ela não precisa continuar segurando a caneta que escreve o próximo capítulo da sua vida. Um salve pra Lisa _123, pro Henry KKS e pro Big, que são os membros do canal. Se você quiser se tornar membro, é do lado do botão inscrever-se. Lá você tem vídeos exclusivos, vídeo antes de serem lançados aqui pro público, então dá uma conferidinha lá. Eu tenho um livro de poesias que, se você se interessar, tá na descrição ou na minha biografia. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, compartilha, curte. Muito obrigado e até a próxima.